Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo do Dr. Orquídea. Meu nome é Ricardo de Figueiredo. Hoje eu vou falar com vocês uma porção de dicas. Vou dar para vocês uma porção de dicas de cultivo, tá? De orquídeas. Vou começar a falar sobre a quantidade de plantas que vocês pretendem ter na sua coleção. Poxa, tem coleções com 10 orquídeas, 15 orquídeas, 2.000, 3.000 orquídeas. Muito que bem. Qual é a quantidade que eu quero ter de orquídeas na minha casa? A partir do momento que eu começo a ter uma, duas, três, me empolgo, vou nas exposições, vou no supermercado, compro orquídea, trago para casa e não imagino que elas têm necessidades de sobrevivência. E eu preciso ter um espaço físico para acomodá-las, que nem o meu cachorro, que nem o meu gato, tá? Orquídea é um pet. Muito que bem, eu preciso de um espaço físico. Qual é esse espaço físico? 10 metros quadrados? 3.000 metros quadrados? 200 metros quadrados? Nós temos que observar isso. Então, dentro desse meu espaço físico, eu também vou disponibilizar as bancadas. Aqui, no meu caso, eu tenho essas minhas bancadas aqui. E eu tenho muita planta, tá? Eu estou corrigindo este meu erro, que eu vou explicar para vocês. Começa a comprar, a ganhar, a dividir. Você começa a aumentar o número de plantas, a quantidade de plantas. E seu espaço físico começa a ficar pequeno. A sua bancada começa a ficar apertada. E isso vai lhe trazer problemas de patógenos, doenças, insetos atacando, má circulação de ar entre as plantas. Olha, numa bancada, o ideal, dependendo do tamanho da planta, né, é que você, num tamanho normal de planta, você tenha 20 centímetros quadrados de área para ficar essa planta e ela ter espaço para crescer e se desenvolver. Então, a cada 20 centímetros, numa bancada, eu tenho uma planta. Esse é o ideal. Eu posso apertar um pouco mais isso, mas vai me trazer mais trabalho. Então, eu tenho que ficar atento à minha quantidade de plantas e ao meu espaço físico. Quantas bancadas eu vou querer ter? Quantas plantas? Isso demanda tempo. O cuidado dessas plantas demanda tempo. Nós trabalhamos, temos família, moramos às vezes em apartamento. Quem tem oportunidade de morar em casa com terreno, às vezes a casa não tem terreno, às vezes é um sobrado. Cada um vai ter a sua coleção, procurando observar o seu espaço físico para não passar aperto. Uma outra coisa muito importante, além dessa coisa do espaço físico, é você ter a qualidade das plantas, tá? Quando eu tenho... antes disso, no meu espaço físico e na minha quantidade de plantas, quais são as plantas que eu vou querer ter? Quais são as plantas que vão se adaptar ao meu ambiente? Tem um vídeo que eu passei aí para vocês e que vocês vão assistir esse vídeo. Qual é a planta que se adapta melhor ao meu ambiente? Não adianta eu morar no nível do mar e querer cultivar plantas de 2.000 metros de altura, 1.500 metros de altura. No nível do mar eu não consigo ter uma sulfonite coccínea,
No nível do mar, eu não consigo ter plantas de 800, 1.000 metros de altura. Como também o inverso é verídico. Eu não consigo levar plantas que são naturalmente originárias do nível do mar, levar para 1.000, 1.500 metros de altura. Isso é muito complicado. Então, a adaptação da orquídea ao meu ambiente, eu tenho que reconhecer isso e aceitar. Uma coisa é certa, mesmo que seja uma orquídea do teu ambiente, que ele seja do nível do mar. Vamos tirar como exemplo aqui minha casa, Pedra de Guaratiba, Rio de Janeiro, litoral. Eu estou no nível do mar. Muitas vezes, quando eu compro alguma orquídea de algum orquidário, de São Paulo, do Espírito Santo, e quando a planta chega, ela tem um período de adaptação. E esse período não é menor que um ano. Muitas vezes a planta fica na sua bancada 2, 3 anos para florir. Ela está se adaptando ao seu ambiente. E você vai precisar demandar de cuidados nessa hora, porque ela está passando por um estresse. Como nós também, se tivermos que nos mudarmos, sair da nossa residência, ir para outra residência, mudar de estado, nós vamos sofrer também. As plantas sofrem. Então, gente, a adaptação, depois do espaço físico, da quantidade de planta, a adaptação da planta, vocês têm que aceitar essa adaptação. A minha planta não floriu, eu comprei florida, no ano seguinte ela não floriu. Muitas vezes não floresce, porque ela está se adaptando, ela tem que passar um verão na sua residência, ela tem que passar um inverno inteiro na sua residência, para poder se adaptar. Além disso, vamos falar um pouquinho de qualidade de planta, a forma da planta, a cor da planta, a coisa bonita de se ver. Muitas vezes, num cruzamento, a genética nos traz surpresas. Podemos ter filhas lindíssimas, como podemos ter filhas também, plantas com flores mal formadas, torcidas. Isso é coisa da genética. Então, buscar a qualidade da planta não é comprar qualquer coisa. Procurar saber a história dos antecedentes, da mãe, do pai daquela flor. Hoje se usa muito isso na genética de valquerianas, de ametistoglossa, de schillerianas. Procurar saber que aquela planta matriz é boa, cruzada com uma outra planta matriz, também vai gerar filhas bonitas. É a mesma coisa que é usado no gado, no cavalo. Procuram se cruzar machos fortes com fêmeas fortes, para ter filhos fortes. É isso que funciona também nas orquídeas hoje em dia. Mas é importante a gente sempre escolher uma boa forma daquela planta. Quando for escolher, se tiver um lote, procurem uma planta mais arredondada, ao seu gosto. Muitas vezes, aquela torcidinha é a nossa orquídea preferida, tá? Não estou desfazendo das nossas torcidinhas, das nossas magrelas. Elas também são importantes. Gente, falando de qualidade e um pouco de ambiente, e vou falar um pouquinho de nutrição. Olha, é muito importante saber o seguinte, existe um triângulo que é local de cultivo, nutrição e a qualidade da planta. Eu posso ter uma planta com uma qualidade muito boa, mas eu não tenho um local de cultivo, um ambiente aceitável para essa planta, e a minha alimentação também não é boa. O que acontece? Eu não vou conseguir tirar dessa planta a melhor
produtividade dela, a melhor floração dessa planta. E esse triângulo se modifica. Não adianta eu ter um excelente local de cultivo quando eu não tenho uma qualidade de planta boa e a nutrição é fraca. Isso também não me vai dar resposta do que eu quero ter. Vamos imaginar, eu estou falando tudo isso porque tem muita gente que tem sua planta dentro da sua casa e beleza, gosta de receber as pessoas, mostrar o seu orquidário. Tem outros que gostam de participar de exposições, levar suas plantas para participar de exposições, concorrer a prêmios. E isso tudo necessita que você receba e as pessoas vejam uma coisa bela. Então, e ainda, falando sobre isso, a mesma coisa funciona quando eu tenho uma má nutrição, um ambiente, a planta boa, mas eu tenho uma má nutrição. Essa coisa de má nutrição não vai acarretar uma saúde boa à sua planta. A nutrição desencadeia uma boa saúde. Quando nós comemos bem, nos nutrimos bem, nós temos uma boa saúde, nós somos resistentes a doenças. As plantas também, quando a gente nutre a planta bem, nós temos uma planta saudável, resistente a ataques de conchonilha, de pulgão, de tentecores, de uma série de doenças, fungos, patógenos que atacam nossas raízes, as nossas folhas, as nossas flores. Então, uma boa nutrição equilibrada, com bom ambiente e boas plantas, nós teremos uma coleção primordial. Gente, outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre fitossanidade. Isso é muito importante. Nós temos um ambiente limpo, tá? Tanto o ambiente quanto o vaso e a planta em si. Muitas vezes a gente fica na dúvida se cortamos ou não cortamos uma folha amarela, uma folha pintada, um pseudobulbo marrom, tá? Não fiquem com medo. Eu vou mostrar uma folha aqui. Essa é uma folha que tem que ser descartada. Corte agora, eu não vou cortar nesse momento, mas já está na fila e essa folha vai ser descartada. Porque ela está necrosada e é uma folha que pode me trazer doença para a planta. Se eu tenho um pseudobulbo que começa a entrar num processo de podridão, vamos imaginar que a folha caiu. O pseudobulbo está aqui, né? O pseudobulbo é isso aqui, tá? É isso aqui. E a folha caiu. E daqui para baixo começa a ficar preto. E começa aqui, 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 e vai descendo. E vai descendo aquela cor marrom, e vai descendo e tomando conta do pseudobulbo. Gente, antes de começar a descer, vocês já vão na base do pseudobulbo, cortem com um instrumento esterilizado, tá? Ou no fogo, ou no cloro, ou no quaternário de amônia. Tem uma série de produtos que vão limpar e... como é que se diz? Desculpe a falha. Vai limpar a ferramenta, tá? Vai desinfetar a ferramenta, vai esterilizar a ferramenta. Existem produtos que matam vírus, bactéria, fungos, todos os insetos. Quando a gente limpa as ferramentas com esses produtos, nós temos uma ferramenta esterilizada e nós podemos cortar
a planta e logo após o corte não há como haver contaminação e eu uso canela em pó, tá? Ou uma pasta de fungicida, quem pode conseguir um fungicida, fazer uma pasta de fungicida e coloco sobre aquele corte, fechando a ferida, tá? E com isso eu cesso o ataque da bactéria ou do fungo que vinha acontecendo no pseudobulbo. Manter seu orquidário sempre limpo, tá? Manter seu orquidário sempre limpo, varrido, não evitar de acumular folhas velhas. As ferramentas, toda vez que você usar ferramentas, esterilize suas ferramentas de uma planta para outra. O que mais acontece é quando a transmissão de doenças nas plantas acontece na ferramenta, no manejo, substrato mal armazenado. Não utilizem, em hipótese nenhuma, substratos já usados em outros vasos. Eu plantei mês passado, essa planta estava tentando recuperar e a planta morreu, estava fungada e a planta morreu, não aguentou. Aquele substrato que tem um mês, que tem 15 dias, está contaminado. Jogue-o fora. Ou utiliza no jardim ou joga fora. Não pode utilizar em outras orquídeas, porque você vai estar transferindo a doença para essa nova orquídea que você está invasando. Gente, eu acho que eu consegui passar uma boa quantidade de dicas para vocês. É isso aí.